gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo de número 51. Algumas vezes eu já falei sobre Bartimeu e particularmente eu gosto muito de falar sobre Bartimeu, porque Bartimeu é um exemplo para nós, para todos nós. E hoje eu quero falar sobre lealdade pessoal. Eu sei que você já passou por muitas pessoas que precisavam da sua ajuda. Só que algumas pessoas você não as pôde ajudar. Porque pessoas que não são leais não conseguem ser ajudadas. Para que você ajude uma pessoa, ela precisa ser leal. E eu quero falar de uma lealdade pessoal, particular. O salmista Davi, por inúmeras vezes, você observa falando dele como sendo a pessoa que ele mais se interessava em colocar de pé, mais se interessava em ajudar e em sustentar. Se você não tiver inteligência, força, ânimo, presteza, determinação para ajudar-se, vai ficar muito difícil para o reino e até mesmo para Deus fazer algo por você. Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Podemos assentar. Bartimeu, filho de Timeu. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ele estava saindo de Jericó. E ele estava indo para a sua morte, indo para cumprir a sua sentença, a sua morte. E eu acho muito interessante nesse texto, porque eu vejo Jesus acompanhado. Eu quero começar a falar, primeiro plano, sobre destonação. Você sabia que aqui existe muita destonação? Existe aqui pessoas felizes, existe aqui pessoas consoladas, existem aqui pessoas tranquilas, mas existe aqui pessoas preocupadas, existe aqui pessoas abatidas, desanimadas, mas existem aqui pessoas conformadas. No reino de Deus, existe a destonação. As pessoas destonam uma das outras. Isso é totalmente normal. Quando você está vivendo uma boa fase na sua vida, pode ser que o seu irmão, que senta bem pertinho de você, está vivendo uma fase muito ruim. Quando você está vivendo uma fase de consolo, de conforto, pode ser que a pessoa que está à sua frente está vivendo um tempo ruim. E vice-versa. Você está vivendo um tempo ruim, pode ser que a pessoa do seu lado está vivendo um tempo muito bom. Jesus saía de Jericó com uma multidão ao redor dele. Sabe multidão de quem? De gente abençoada e feliz. Sabe a multidão que acompanhava o Senhor Jesus? Era uma multidão de gente abençoada, gente feliz. Por quê? Porque os problemas delas haviam se resolvido. Era assim que Jesus saía de Jericó e caminhava para Jerusalém. Ele estava cercado de uma multidão de pessoas que haviam tido suas vidas transformadas pelo poder do Senhor Jesus. No reino de Deus, existem muitas pessoas felizes que fazem parte de uma multidão que está acompanhando o Senhor Jesus e que tiveram suas vidas restauradas e transformadas por Ele. Mas havia um homem que não podia acompanhar aquela multidão. E esse homem era o Bartimeu. Ele não podia acompanhar aquela multidão. Por quê? Porque ele era cego, mendigo. Ele não tinha ainda as credenciais necessárias para participar da multidão abençoada. Depois ele participou, mas por enquanto não. Eu quero dizer para você que quando você passa por situações difíceis, por situações delicadas, e você não consegue participar da multidão que acompanha o Senhor Jesus, o que você tem que fazer? Quais são as suas atitudes? Eu quero dizer uma coisa para você. Bartimeu era cego e era mendigo, mas ele não era desanimado.
E às vezes existem pessoas aqui que não são mendigas e não cegas, mas são muito desanimadas. Não é o seu problema que mata você, mas é o seu desânimo. Não é a sua diversidade, nem a sua situação que faz com que você sofra ou perca ou fique em uma situação pormenor, mas é o seu desânimo. O desânimo é uma das pestes do século. Se nós fôssemos nomear Salmo 91, o salmista diz assim, que o Senhor nos livra da peste perniciosa, da praga da mortandade. Uma das pestes perniciosas hoje é o desânimo. O desânimo tem tomado conta das pessoas, por quê? Porque o foco delas não é o correto, o foco delas é outro. Toda vez que você focar o ser humano, inevitavelmente você vai ficar desanimado. Toda vez que você focar o ser humano, inevitavelmente você vai ficar desanimado. A palavra do Senhor diz: olhai para o autor e consumador da nossa fé, e ele é Jesus. Olharam para eles e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Toda vez que você olhar para um ser humano, toda vez que você fiar-se num ser humano, toda vez que você confiar num ser humano, toda vez que você despender a sua confiabilidade num ser humano, você ficará desanimado. Por quê? Porque nós somos crentes e confiamos em Deus, e os nossos olhos têm que estar fitos em Deus. Aí eu vejo crente que já tem uma idade avançada de cristianismo, se norteando por causa que um falou, que o outro fez, que o outro não fez. Bartimeu era mais crente que muito crente aqui. Bartimeu tinha mais fé que muito crente velho de igreja. Por quê? Porque ele tinha foco. A sua fé precisa de foco. Você precisa ter uma lealdade pessoal com a sua vida, uma lealdade pessoal com os seus projetos. Você é mais leal às doideiras dos seus filhos do que a você mesmo. Você é mais leal à insanidade do seu cônjuge do que a você mesmo. Peraí, onde é que você acha que você vai chegar? Hoje você procura lealdade nas pessoas e você encontra uma lealdade. E as pessoas são leais aos fricotes dos outros, são leais às pompas dos outros, são leais e fica, e consola, e ajuda, e põe tapete vermelho, e põe almofada, e só falta adivinhar para o outro não ter chilique. Peraí, onde você acha que você vai chegar dessa maneira? Onde está a sua lealdade pessoal para com você mesmo? Seus projetos, seu idealismo, seu sonho, o que você precisa, suas necessidades. Porque enquanto você está gastando energia para sanar fricote de outra pessoa, você está abandonando as suas necessidades. E Jesus não ensinou assim. Eu não abençoo você quando eu abandono as minhas necessidades e vou sanar o seu fricote. Eu abençoo você quando de mim sai uma fonte de água viva e você bebe do que flui de mim. Por que pessoas que não são leais a si mesmas não conseguem ajudar os outros e ainda são contaminadas pela peste do outro? Fica um bando de desanimado, um bando de perdido, um bando de revoltado, um bando de gente desnorteada. Por quê? Eu quero ver se você entendeu essa parte. De 0 a 10, o quanto você é leal a você. O quanto você sabe o que você pensa e vai atrás do que você pensa. O quanto você cuida da sua fé. O quanto você cuida da sua vida. O quanto você sabe nesse momento o que é que você está precisando. Hein? Você é leal a você, por exemplo, quando você fecha a sua boca para não murmurar, para não reclamar, para não dizer maledicência. Você é fiel a você, por exemplo, quando você passa por uma situação ruim e ao invés de você lançar-se ao desânimo, à prostração, você diz: espera aí, tem solução. Jesus disse que se eu entrasse por ele, eu teria entrada e saída. Espera aí um pouquinho, eu preciso me ajudar. Será que você não entende que nós estamos chegando em dias proféticos terríveis, onde filhos seriam contra pais e pais contra filhos, onde você e eu estaríamos numa carreira de fé, onde precisamos ter-nos.
Estamos chegando num denominador comum, em uma situação que você precisa contar com alguém, que seja confiável, que seja sério, que seja grave, que seja pesado, que seja amigo, que seja determinado, que seja honesto e sincero, e essa pessoa tem que ser você. Essa pessoa não pode ser alguém que está do seu lado. Por quê? Porque por mais que você ame aquela pessoa, e aquela pessoa te ame, pode ser que ela não tenha as credenciais que você precisa. Pode ser que ela não seja tão forte quanto você precisa. Pode ser que ela não seja tão inteligente e hábil quanto você precisa. Então a pessoa mais indicada para ajudar você é você. Você diz: eu preciso de alguém leal, seja você. Eu preciso de alguém determinado, seja você. Eu preciso de alguém com fé, seja você. Eu preciso de alguém altruísta, seja você. Eu preciso de alguém inteligente, de alguém hábil, de alguém sistematicamente correto. Essa pessoa é você. A solução do seu problema nunca estará na outra pessoa. A solução das suas situações nunca estará em uma outra pessoa. Ela está em você. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você não sabe o que é lealdade pessoal, e você vive a vida dos outros, isso é uma lástima. Gente que vive a vida do outro. Você vive preocupada porque o outro é fraco. Você vive ansiosa porque o outro é frágil. Você vive de uma maneira porque o outro é. Porque o outro é. Você não tem uma vida, você vive a vida do outro. Pelo amor de Deus, onde é que o Espírito Santo terá um tabernáculo, um coração, uma alma, uma vida, para fazer então emanar a glória de Deus? Não há, não tem, não existe. Por quê? Porque todos foram contaminados pela fraqueza. Todos foram contaminados pela inabilidade de serem pessoas individuais que possam contar consigo mesmas. Eu posso contar com uma pessoa na face da terra. Uma pessoa. Eu sou a pessoa que eu posso contar. Você pode contar com uma pessoa na face dessa terra, para você levantar, para você se posicionar, para você ajudar. Pastora, mas o que a Bíblia fala sobre comunhão, sobre ajudar uns aos outros? Isso é bíblico, isso é ordenança. Se tem, a gente usa. Se não tem, a gente passa sem, porque a gente se tem. Ficou meio congruente, mas é isso aí. Tá? É bíblico. E se tem, é ótimo, é maravilhoso você poder contar com seus irmãos. Mas isso também tem se feito muitas pessoas fracas, débeis e muitas pessoas folgadas. Você tem que dizer: eu tenho que ser alguém que alguém possa contar comigo. Eu tenho que ser alguém, eu tenho que parar de contar com os outros. Eu tenho que parar de precisar dos outros. Lembra quando você era criança, ou sei lá, e sempre tinha na rua a vizinha pedona? Todo mundo sabia que ela pedia farinha para um, fermento para o outro. E aí quando ela saía de um vizinho, ela ia no outro, ia pedindo. Quando um começava a negar, ela começava... Então, tem muito crente que é um vizinho pedão. Vizinho, ele nunca tem força suficiente, ele nunca tem habilidade suficiente, ele nunca tem fé suficiente, nunca tem nada. Espera um pouquinho. Peraí, não tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. E que coisa errada é essa? Vamos ver se Deus esclarece você. Lealdade pessoal. O quanto você é leal a você mesmo? Quando você está meio desanimadão, meio para baixo, você quer que alguém te anime? Anime você mesmo. Olha na frente do espelho e fala: espera aí um pouquinho. O que você está pensando da vida? Levanta a sua cabeça. Faz alguma coisa. Para que ficar desanimado, prostrado? Para que ficar envolvido com essa situação? A Bíblia diz assim em Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele para Jericó, eles iam agora para Jerusalém, com os seus discípulos e uma grande multidão. Uma multidão de gente abençoada, salva, gente que era Agora olha a destonação. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, bem mendigando. Era o que ele podia fazer. Ele não ficava em casa esperando que alguém levasse alguma coisa para ele. Ele mendigava porque era o que ele podia fazer. Era só o que ele podia fazer. Ou era tudo o que ele podia fazer? Eu quero te perguntar uma coisa. A sua situação
ela está prestes a acabar porque você tem feito tudo o que você pode? A solução de você exterminar um problema é você fazer tudo o que você pode com o que você tem. Ele tinha uma deficiência. Ele tinha que usar a deficiência para gerar misericórdia nas pessoas e as pessoas darem alguma esmola para ele. Ele usava o que ele tinha. Você tem feito tudo o que você pode com o que você tem? Agora, você não tem feito isso e acha que o anjo, que o céu, que o irmão, que eu, que o reino, que a igreja vai poder fazer alguma coisa por você? Dá licença. Você tem que fazer tudo o que você pode com o que você tem. Então os céus se moverá para a sua ajuda. Moverá, Deus moverá céus e terra para te ajudar. Quando você fizer tudo o que você pode com tudo o que você tem. Preguiçosos não têm vez no reino dos céus. Pessoas letárgicas que fazem corpo mole. É isso que nós precisamos entender. Precisamos de soluções, precisamos sair de situações, precisamos sair de enroscos, de embaraços. Então, vamos fazer tudo o que podemos com aquilo que temos. Se tem uma das características que o reino dos céus gera em seus filhos, é a força e a habilidade. Olhe na escritura, todo convertido dele gera. Pastor, então eu não sou convertido. Não é tarde, pode se converter. Força e habilidade. Você pode ser um religioso, mas não pode ser um convertido. Isso está assim. O convertido que tem o Espírito Santo, existe dentro dele força, existe dentro dele habilidade. Eu não estou falando que não se tem crises, não se tem desânimos. Eu não estou falando que não se tem dias ruins. Existe o dia mau, mas também existe a ação do Espírito Santo de Deus dentro de você, dizendo: arriba, levanta a sua cabeça, para de choramingação, para de olhar para suas falhas e suas debilidades. Bartimeu era cego, mas ele tinha voz para gritar. Toda vez que eu prego de Bartimeu, eu digo sobre isso. Deus não quer que você use o que Ele não te deu. Deus quer que você use o que Ele te deu. Ele era cego, ele não podia enxergar, mas ele podia gritar. Ele tinha voz para gritar. Aí eu e você não usamos aquilo que Deus nos dá e achamos que o céu tem que fazer tudo por nós. O que eu e você pensamos que é o céu? Um bando de gente corrompida, com dó, porque somos humanos, débeis, frágeis, caídos, confusos? Não. O quanto de lealdade pessoal você tem? Bartimeu não tinha vista, mas era leal a si mesmo. Ele podia contar com ele mesmo. Quando você reclama que na vida você não pode contar com os outros, é porque você nunca pôde contar consigo mesmo. Porque você é a pessoa mais importante da face da terra, a pessoa mais significativa para ajudar você. Você é a pessoa mais significativa aqui na face da terra para ajudar você. Você é uma pessoa. Por que você precisaria de outra pessoa? Você já é uma pessoa. A Bíblia diz assim: ele estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele usou a sua audição, e imediatamente ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele professa aqui a unção de Cristo, Jesus, filho de Davi, ou seja, eu sei que tu és o Cristo. Primeira fé que você precisa desenvolver: Jesus é Senhor e é Cristo. Você tem fé nisso? Vamos analisar um pouquinho os rudimentos da sua fé. Você ainda crê que Jesus Cristo é Senhor? Você vive essa realidade? Você crê que Jesus é o Cristo, o Salvador, aquele que veio para mudar a sua história, para mudar a sua vida? Então, pastora, quando eu me converti, eu cria nisso, mas agora parece que ficou tudo meio no esquecimento. O porquê não existe o cuidado com a fé? O porquê que não existe um cuidado muito peculiar e particular com respeito à sua fé? O que você crê, no que você acredita? Ele acreditava em Jesus Cristo. Por isso que ele investiu em Jesus.
A questão é, o porquê alguns crentes não estão investindo em sua vida espiritual? Porque não creem mais em Jesus. Você sabia disso? Por que alguns crentes não oram mais, não buscam mais, não têm mais fé, não dizem, não, Deus é comigo, eu não preciso ficar buscando ajudas paralelas, eu não preciso que um tenha dó de mim, que o outro tenha piedade, que o outro manda um telefonema, não, eu tenho que ser fonte, eu tenho que ser bênção, eu tenho Jesus e eu creio nele, e eu creio no poder dele. O porquê que Bartimeu faz uma jornada de fé? Porque ele cria em Jesus Cristo. A questão que você precisa entender hoje, se você ainda crê em Jesus, se você ainda confia nele, porque não adianta você ficar atrás de técnicas cristãs, soluções cristãs, meios cristãos, para resolver seu problema, se você não tem a fé nele. Se você não crê que Ele é o tudo da sua vida, que Ele é a água, que Ele é o pão, que Ele é a solução, que Ele é a razão, que Ele é mais que o ar que você respira, que Ele é o sentido da sua história, que Ele é o amor da sua vida. Se você não crê nele, não adianta você buscar técnicas, as técnicas não te ajudarão, as técnicas só ajudam quem tem fé em Cristo. Existem muitos cristãos usando de técnicas, eles cantam como os crentes, eles escutam a palavra como crentes, eles quase oram como crentes, mas são apenas técnicas. Você crê em Jesus? Quando você ora e fala com Ele, a sua alma estremece, a sua vida, toda aquela vida comissionada para a tristeza, toda a sua vida condicionada ao sofrimento, aquilo tudo é como um vento que manda embora a tempestade. Você crê nele, você confia nele, você crê nele. E não importa se os seus olhos choram ou se os seus lábios sorriem, você crê nele. E não importa se a situação está favorável ou contrária a você, você crê nele. E não importa se até a sua alma está dizendo que não, você crê nele. E você olha para a sua própria alma e diz assim: porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Alguma vez ele já te decepcionou, alguma vez ele já não fez tudo por ti. Agora, os crentes desanimam com maior facilidade. Eles abandonam seus projetos, eles deixam as suas vidas esvair-se de si, como se eles não estivessem pecando. O desânimo é pecado, sabia? O desânimo é pecado. E tem muito crente com pecado dentro da igreja, porque crente desanimado, porque olha para as circunstâncias, porque olha para a situação, porque não olha para Cristo. Se você olhar para Jesus, o desânimo não tomará conta da sua vida. Ele pode até bater a porta do seu coração e a apatia vai deixar ele entrar, mas a hora que ele chegar e você olhar para Cristo, o Espírito Santo vai colocá-lo para fora da sua alma, e o Senhor vai te levantar e vai te sustentar e vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Você cuida da sua alma? E você quer que eu cuide dela? Eu só posso cuidar dela junto com você. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você agora. O Espírito Santo está dizendo para você: você cuida da sua alma. Aí o Espírito Santo olha para você e diz: como é que você acha? Irmãos, regras e mais regras para você cuidar da sua alma. Más conversações corrompem os bons costumes. Bom, peraí. Cuidar da minha alma. Não ando com gente murmuradora. Cuida da sua alma. A Bíblia diz assim: aquele que abre a boca, que fala demais, odeia a sua própria alma e destrói a sua própria alma. Peraí. Como é que você quer que o Espírito Santo ajude você, se você não faz o mínimo por ti? Peraí. Uma das coisas que o reino dos céus não trabalha com pessoas irresponsáveis. Pergunta para o seu irmão: você é responsável? Responsabilidade. Responsabilidade. Eu tenho uma alma que ela não pertence mais a mim, você também, ela pertence a Deus, e você não é responsável por ela, nem o meu cônjuge, nem os meus filhos, eu sou responsável por ela.
Cada um dará conta de si mesmo, diz o apóstolo Paulo. O que entra nos meus ouvidos, o que sai dos meus lábios, o que vê os meus olhos, e o que contempla a minha alma, eu sou responsável. Eu darei conta de tudo que existe aqui dentro. Você dará conta de tudo que existe dentro de você. A Bíblia diz assim, que ele começa a clamar, porque ele faz uso daquilo que ele possuía. E ele clamava por Jesus, porque tinha fé em Jesus Cristo, e ele dizia, tem misericórdia de mim. Diga misericórdia, mais ação. Ele clamava por misericórdia, mas ele clamava por misericórdia e não estava fazendo nada, não. Ele clamava por misericórdia e estava fazendo alguma coisa. Se eu clamo a Deus por misericórdia, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu tenho que estar agindo dentro da minha necessidade. Bartimeu estava se ajudando. A primeira atitude de Bartimeu foi ele quem fez. Ele clamou a Jesus. Quais são as atitudes que você tem feito para ajudar você mesmo? O que hoje você fez para se ajudar? Você é filhinho de mamãe, filhinho de papai? Criado com pão de ló ou com pão duro? Não migre, não reporte, não aos outros a responsabilidade que você tem. Por mais que às vezes você desenvolveu um relacionamento nocivo e destrutivo com as pessoas. Quem sabe você desenvolveu um relacionamento com o seu cônjuge, onde ele passa a mão na sua cabeça, onde ela, isso é nocivo e destrutivo. E você que nunca teve ninguém para se apoiar. Você que nunca teve ninguém para se apoiar, que sempre foi arrimo. Sabe quem é você? Você é uma pessoa que Deus tem amado muito. Você é uma pessoa que Deus livrou você dos enroscos e dos embaraços de depender dos outros. Quando você olha para você e você diz assim, Deus, eu nunca pude depender de ninguém. O Espírito Santo testifica disso, isso é eleição. Eu te elegi para ser coluna, eu te elegi para estar de pé, eu te elegi para ser fonte e não caneca. A Bíblia diz assim, que Bartimeu clama. E o clamor de Bartimeu começa a incomodar algumas pessoas que estavam abençoadas. Você se incomoda com as pessoas abençoadas? Não. O que você tiver que fazer, você faz. Se tiver que chorar, se tiver que vir à frente, se tiver que rolar, o que tiver que fazer. Porque as pessoas abençoadas já passaram pelo que você passaram e tiveram amnésia. Agora você tem que estar consciente sobre a sua necessidade. E você tem que fazer o que você precisa fazer, independente dos outros. A Bíblia diz assim no versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se calassem. Bartimeu tinha uma deficiência. E ele não podia andar até Jesus, ele só podia clamar. E as pessoas começaram a repreendê-lo para que clamassem. E Bartimeu tinha uma deficiência que era a cegueira. E ele só podia clamar. E a deficiência, presta atenção comigo. Diga, a deficiência de Bartimeu levou-o a mendigar. Mas a deficiência de Bartimeu levou-o a clamar. Eu quero falar sobre a deficiência dele e levá-lo a mendigar. Eu quero dizer, diga comigo, deficiências me levam a algumas práticas. Vamos falar pessoas tímidas. Quais são as práticas que as pessoas tímidas fazem? Insegura, amedrontada, projetam responsabilidade nos outros. Vamos falar sobre pessoas que sofreram rejeição. O que pessoas rejeitadas, quais são as práticas das pessoas rejeitadas? Inseguras, amedrontadas, reportam a responsabilidade para os outros. A rejeição tem uma diferença que ela leva à rebelião, à amargura. Toda pessoa rejeitada desenvolve um tipo de amargura, desenvolve um tipo de ressentimento, uma ira, um nervosismo. Eu quero que você analise a prática sua, que parte da sua deficiência.
As nossas deficiências geram práticas. Bartimeu era cego e mendigava. Você foi rejeitado e é nervoso, irritado e rebelde. Você sofreu timidez, sofreu introspecção, hoje você é inseguro, hoje você é amedrontado. E assim por diante, se fôssemos falar de todas as situações migratórias. Debilidades geram práticas. E práticas levam você a algumas situações indesejadas. O que você tem que fazer? Você tem que buscar Jesus para que você possa ser curado. Você precisa saber quais são as suas deficiências. E você precisa buscá-lo para que você possa ser curado. Você acha que Bartimeu tinha outras opções? Tinha. Ele podia fazer amizade com um dos curados e abençoados e ser arrastado durante todo o caminho de Jericó a Jerusalém, como muitos têm feito. Tem muita gente na igreja que está sendo arrastado por um amigo abençoado. Espera aí. Bartimeu podia ter aproveitado aquela grande multidão e ter feito uma boa coleta naquele dia. É o que alguns fazem dentro da igreja. Aproveitam o tipo de pessoas que existem e fazem coletas. Com um ele se alegra, com o outro ele se diverte, com o outro ele é sustentado, com o outro ele é ajudado. Mas quando é que cada um de nós vamos assumir a responsabilidade e sermos leais a nós mesmos? Continuando. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Bartimeu podia dar uma aula de fé para todos nós. Sabia disso? Não frequentou escola bíblica. Não era um homem que tinha nenhuma instrução teológica. Mas ele tinha algo que muitos crentes não possuem. Ele sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Jesus ainda é Salvador, sabia? Jesus ainda é amigo, Ele é abençoador, sabia? Jesus ainda vai levar você para o céu. Jesus é seu companheiro. Jesus é aquele que te corrige. Jesus é aquele que te sustenta. Jesus é aquele que te exorta. Jesus é aquele que te ensina. Ele ainda é. Quem sabe você foi trocando Jesus durante essa vigência de tempo, mas por favor, Bartimeu cria em Jesus Cristo. Essa era a razão de todas as técnicas producentes dele. Deu certo, funcionou, porque ele tinha uma base, a fé em Cristo. Tem gente que crê, aonde? Crê em possibilidades, crê em bênção, crê no quê? Você e eu, nós temos que crer em Jesus Cristo, é só nele que temos que crer. Sua fé em Jesus é insubstituível. A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Você, quando tem resistência, você faz cada vez mais ou cada vez menos? Mexe com um crente que tem fé em Jesus. Tenta atrasá-lo, tenta retardá-lo, tenta impedi-lo, tenta distraí-lo, vê se você consegue. Pode unir o inferno inteiro. Os olhos dele estão em Cristo. E ele não tira os olhos de Cristo. Ele confia no que o salmista escreve: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Ele confia, ele crê. Ele crê porque alguém disse para ele não. Ele crê porque os olhos dele foram capturados. A ótica dele foi capturada. Bartimeu não enxergava fisicamente, mas espiritualmente ele tinha olhos de águia. Bartimeu tinha olhos de fé. Ele tinha visão de fé. Às vezes você tem tanto recurso humano, mas de alma de fé você é zerado. O que adianta? O que adianta? A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. E a Bíblia diz assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele repetia a mesma oração, até ser atendido.
Você muda de oração igual a folhinha muda também? Hã? Aquele pedido que você tem para Deus, e que de vez em quando você lembra. Hã? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. 3 formas que exige do ser humano prática. Não vou pregar sobre isso. Existe prática emocional, física e espiritual. Quer uma coisa? De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã, enquanto não recebe, não para de orar. Enquanto não recebe, pega lá um baúzinho, uma arca lá, põe lá os pedidos ou uma caixinha, lá onde você dobra o seu joelho, e aí fica mais prático. Você dobra ali e você cata ali os seus memoriais. Deus, é isso que eu quero, Deus, é isso. E ali você chora e ora, chora e ora. Quero ver, se não alcança. Mas ora hoje, daqui 3 dias ora de novo, e aí vai, ele faz a mesma oração. Por quê? Porque era o que ele precisava. Hã? Você é persistente? A palavra do Senhor diz que nós temos que, o apóstolo Paulo diz, e velai nisto, em toda oração e súplica. Você e eu temos que velar na nossa oração, fazer lembrar o Senhor, não que Ele esqueça, mas é uma maneira para que nós compreendamos. Deus faz justiça. Deus, encontre um texto condicionado à sua situação e lê ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quero ver. Pastora, eu não tenho essa perseverança. Por quê? Sua visão foi capturada? Não. Você percebe que não é o céu que falha, mas são os crentes que falham? Não é o céu que falha, são os crentes que falham. A Bíblia diz que ele faz a mesma oração, 49. E Jesus parando. Não é fácil parar e uma multidão inteira parar, né? Jesus parou e um veio atrás, parou todo mundo. Jesus parando disse que o chamassem. Olha para o teu irmão do lado e diga, Jesus te chamou. Eu tenho um chamado, sabia? Você tem um chamado, sabia? Ele me chamou. Ele me chamou, ele te chamou. Ele chama Bartimeu. E quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou com um objetivo. Para que dependamos dEle. Para que possamos crer nele. Eu quero perguntar, qual é o pecado que você tem cometido ao seu chamado? Hã? Jesus chamou você para você crer nele, confiar nele, depender dele, viver para ele, amar, tê-lo acima de todas as situações, poder confiar nele, poder dividir sua vida com ele. Jesus chamou a mim e a você para que ele fosse o nosso Salvador, para que ele nos sustentasse, nos ajudasse. Olha o seu chamado. Jesus chamou você. Você acha que alguma coisa vai te faltar? Realmente. Se você crer nele, confiar nele, se você colocar a sua vida diante dele, alguma coisa vai te faltar. Hein? Hoje você vê crentes desesperados, atropelados, crentes desequilibrados. Jesus chama Bartimeu. A Bíblia diz assim: e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Por que a mensagem que deram para Bartimeu é, tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama? Porque toda vez que Jesus chama alguém para ele, coisas boas irão acontecer. Coisas boas têm acontecido na sua vida? Hã? O cristianismo e o evangelho é assim. Pastora, faz muito tempo que coisa boa não acontece na minha vida. Pois é, não está acontecendo nada de bom? Não. Vou falar uma coisa que para você é muito comum e muito sem significado, tá? Mas eu mesmo assim eu vou dizer. Sua criança está lá na escolinha saudável, você está aqui sentado, sentada saudável. Isso para você não é nada?
Você percebeu que as coisas mais importantes da nossa vida se tornaram comuns? E as coisas mais vulgares e frívolas se tornaram importantes? Você está vivo. Seus filhos são saudáveis. Isso para você não é nada. Isso para você não é nada. Você sabe o que Bartimeu queria? Bartimeu queria muito menos do que eu e você já temos. Ele só queria enxergar. Ele não queria roupa nova, ele não queria que a família dele fosse sustentada, ele não queria que a esposa fosse convertida se tivesse, ele não queria que o pai, que a mãe, não, ele só queria a visão. Quantos pedidos você tem, pelo amor de Deus? Quantos pedidos você tem? Vai no foco. Se você sabe que você tem criado problema para a sua vida, pede uma coisa só: Senhor, me converta, Senhor, me converta, Senhor, me converta, Senhor, me converta, Senhor, me converta. Não fica perdendo tempo com situações paralelas. Senhor, me converta, Senhor, me converta. Ele só queria uma coisa, que dava a ele condições de fazer tudo o que ele queria fazer. Tenha bom ânimo, porque Ele te chama. Tenha bom ânimo. Você tem bom ânimo? Ele te chamou, você tem bom ânimo. Olhe para o irmão do lado, vê se você identifica bom ânimo. Pastora, por que as pessoas são desanimadas? Por que elas são desanimadas? Por causa dos outros. Não é risoto, é zoto. Exoto. Todo desânimo tem a ver com pessoas. Agora, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Sabe por que você tem ânimo? Não é porque as suas coisas estão bem, ou porque tudo está certo, ou porque tudo está de acordo, não. Você tem ânimo porque você tem um Deus. Você tem ânimo porque você tem um Deus. E é por isso que você tem um bom ânimo. Você tem um Deus, e você confia nele, e você depende dele, e você o ama. É por isso que você tem bom ânimo. Não é porque as coisas para você são fáceis, não. É porque você tem um Deus. Por isso que você tem bom ânimo. Por isso que você é feliz. Pastor, eu vou ser feliz quando os meus problemas acabarem. Então você nunca vai ser feliz. Se você não consegue ser feliz nos problemas, você nunca vai ser feliz fora deles. Seja feliz no problema, porque Jesus é a sua festa. O salmista escreve o Salmo de número 30. Ele estava passando o pior momento da sua vida, e ele diz assim: transforma o meu luto em festa, e o meu pranto em folguedo. Por quê? Porque quando ele está na alma, não existe tristeza do lado de fora que venha consumir. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga amém. Pastora, mas eu estou triste porque o outro. Você lembra de Israel? Israel, a maior pendência deles era que eles tinham amantes. Os crentes estão cheios de amantes hoje. Cheios de amantes. Israel era... Ezequiel 16, o Senhor fala a Olá, a Olibá, coloca Jerusalém e Samaria como duas irmãs que viviam adulterando, que viviam prostituindo. A igreja hoje é uma igreja prostituta. É uma igreja prostituta, é uma igreja adúltera. A Olá e a Olibá. O Senhor diz, uma é prostituta, outra é adúltera. Por quê? Porque a igreja hoje ela não confia em Deus, ela confia no dinheiro. A igreja hoje ela não depende de Deus, ela depende da família. A igreja hoje tem adulterado. Se você olhar Ezequiel 16, você consegue entender isso. Por quê? Porque a igreja não confia no Senhor, ela confia em métodos, ela confia em questões, em misticismo, confia em si mesmo, em tudo, menos em Deus. É difícil ouvir isso, né? Uma igreja adúltera, mas essa é a realidade. Deus não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a bênção. A fé não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a capacidade da pessoa. O ânimo dela não vem de Deus, o ânimo dela vem da circunstância. Hoje, a igreja generalizada, ela é uma igreja adúltera, mas Deus tem no meio de todas as denominações um povo fiel de um só marido. Quando Deus chama Oséias, diz: Oséias, vem aqui. Você vai casar-se com uma prostituta. Por que, Senhor? Para você mostrar para Israel que Israel tem agido assim comigo. Quantos de nós Deus tem que nós somos fiéis? O Senhor disse uma vez
em Oséias: eu sou o teu marido, dizendo para Israel: eu sou o teu marido, você tem me traído. A igreja hoje tem traído Jesus, ela não tem confiado, ela não tem devotado, ela não tem dependido, são meios e técnicas. Você crê em Jesus? Bartimeu cria só em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que disseram para ele: tem bom ânimo. Eu já coloquei a capa aqui como inúmeras simbologias, mas eu quero colocar nesta noite a capa com uma simbologia muito interessante que eu vim me perguntando de casa para cá. Qual é a sua capa? Pergunta para o seu irmão. Primeira coisa que Bartimeu faz é tirar a capa. Hoje eu quero falar que a capa seria algo que atrapalharia Bartimeu na caminhada dele até Jesus, dele até o milagre. Qual é a sua capa? O que tem atrapalhado você na jornada? O que tem servido para o conforto? O que tem servido para te abrigar? O que tem servido para te manter numa situação negativa? Qual é a sua capa? Pode ser a religião, pode ser seu cargo, pode ser o seu cônjuge que nunca dá certo, que nunca faz nada direito. E você usa para quê? Para se esconder atrás daquilo. Qual é a sua capa? Qual é a sua capa? Primeira coisa que Bartimeu fez foi tirar de si a capa. Já disse várias vezes de representações diferentes de capa, mas hoje eu quero dizer: o que tem impedido você de sair de onde você está e ir até onde Jesus quer que você esteja? Uma coisa muito interessante: Jesus foi até ele? Jesus foi até Bartimeu? Mas coitadinho, ele era cego. Por que Jesus não foi assim, bonzinho, misericordioso, e não foi até ele? Diga: o crente tem que andar. Ele era cego, mas não era paralítico. Ele era cego, mas não era paralítico. Você tem deficiências, eu tenho deficiências, mas nós podemos sim dobrar o nosso joelho e clamar a Deus. Nós podemos ir até Ele. Podemos ou não podemos? O que eu posso fazer, Jesus não faz. O que você pode fazer, Jesus não faz. Foi Bartimeu que teve que ir até Jesus e não o contrário. Você acha que Jesus vai chegar e ir até você com toda a força e toda a condição de caminhar, de orar, de lutar, de mandar embora esses demônios de opressão, esses espíritos que te amarram? E aí você acha que ele vai até você passar a mão na sua cabeça? Não. Você que tem que falar: ó, chega de tristeza, chega de desânimo, chega de opressão, chega, eu vou ser leal a mim mesmo. Jesus não foi até Bartimeu. Foi Bartimeu que foi até Jesus. É você quem tem que sair de onde você está, deixar sua capa. Tudo que está te embaraçando, tudo que está te amarrando, tudo que está fazendo com que você continue naquela situação. Ele poderia ter clamado, poderia ter ouvido o chamado e poderia ter ficado onde ele estava. Chegaram para ele e disseram assim: ó, o mestre te chama, tem de bom ânimo. Ele podia ter dito: não, eu não vou. Eu não vou porque eu não enxergo, eu não vou porque eu não tenho visto. Ele tira a capa, ele tira o empecilho, aquilo que podia atrapalhá-lo. Existem coisas que estão te atrapalhando de chegar até Jesus, de chegar até o seu milagre. O que é? Em nome de Jesus, o que é? Conforto, personalidade, maneira, jeito, sanguessuga. O que? Você sabe o que é sanguessuga, né? Aqui, ó, só no cangote. O que? Quais são as situações, pessoas, coisas que têm impedido você de deixar a sua capa e ir até onde está o milagre, aonde Jesus está te chamando? Olha para a sua vida. O que você quer que mude nela? Que não seja você a primeira pessoa a tomar atitude. Sua vida só vai mudar quando você fizer aquilo que ela está esperando que você faça. É isso que você tem que entender. Descruze os braços. Descruze os braços. Tire a sua capa. Tudo que está te amarrando, tudo que está te embaraçando. Quem sabe Bartimeu tira aquela capa porque ele não queria tropeçar. Ele não queria que fosse impedido de alguma maneira. Ele não ia precisar mais daquela capa. A Bíblia diz assim, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando disse: que queres que te faça? Era óbvio? Não.
Existem pessoas dentro da igreja que não são convertidas, e Jesus faz essa pergunta, ela diz: converte o meu marido, converte o meu cônjuge. Existem pessoas dentro da igreja que precisam de Deus, e diz: Senhor, eu preciso de ser curado, eu preciso de uma bênção. O que você quer que Jesus te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Mestre, eu quero enxergar. Jesus olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Diga, mas Bartimeu não foi. Diga, Bartimeu não foi. Você sabe o que eu sempre vi muito interessante, gosto muito, quero conhecê-lo no céu? A Bíblia diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você sabe uma das coisas que Bartimeu, que eu sempre admirei em Bartimeu, é a inteligência dele. Sabe por quê? Ele viu, mas ele não voltou para a casa dele, ele se tornou um discípulo. Ele não fez bem apenas para o corpo, mas para a alma. Às vezes você está procurando Jesus apenas para fazer bem para o corpo, para a vida cotidiana, para a vida humana. A Bíblia diz: Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu não foi só esperto para ajudar-se, para curar-se, ele foi leal à própria alma. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Mais crente que muito crente? Ok. Mais fiel que muito crente? Mais fé que muito crente? Há uma grande nuvem de testemunha. Você imaginou se nós chegarmos, um exemplo, no juízo, e começarmos com as nossas ladainhas? E Bartimeu, Senhor, Bartimeu, vem aqui. Jesus passou por mim, e aí eu e você já conhecemos, né, o fato. Eu clamei, fui curado, me tornei um discípulo. Eu era cego, não tinha nada, não tinha ninguém. Criei. É vergonhoso a nossa dependência. É vergonhosa a nossa fraqueza. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.